Oh, mestre Honor. Ok, falando do seu tema voltado à Guiné-Bissau, mas preocupação assim ligada à política linguística, pois é voltado ao ensino da Guiné-Bissau, porque sabemos que lá essas coisas aí estão muito longe de ser implementado, principalmente para o futuro próximo. Eu acredito que com o tempo, né, as coisas estão mudando pouco. Antes a gente não tinha mais muitos trabalhos ligados à área da política linguística, mas atualmente alguns estudantes, né, alguns autores estão desenvolvendo alguns trabalhos, né, voltados à Guiné-Bissau, principalmente à nossa língua, que é a língua guinense, na política linguística. Em vez de a gente chamar de língua crioula, optamos por escolher a língua guinense, embora o tema ainda, ou seja, o termo Está tem sendo ainda discutido, outros dizem discutidos, né? Tem algumas complexidades ainda, em conta pode ser a língua guinense, que pode ser a língua guinense que Conakry, e por aí fora, mas tanto a gente certo. opta por chamar assim a língua guinense. Ok, muito boa tarde, mais uma vez estamos nesse programa Café Consciência, programa assim que visa divulgar, incentivar, escrever, publicar os trabalhos científicos através de bate-papo. Hoje estamos aqui com o mestre Honório Lima Nanque, já o mestre, recentemente escreveu a sua dissertação, bem tranquilo, para voltar assim para a Guiné-Bissau. O tema da dissertação, as políticas linguísticas declaradas, percebidas e praticadas no domínio escolar, as vozes dos documentos oficiais e da comunidade escolar em Guiné-Bissau. Oh, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jeff. Boa tarde, Gabriel. Falando de seu tema aí, o que levou às motivações para escrever esse tema? Bom, a motivação que me levou a escrever esse tema tem a ver ao meu percurso, né? Como sabe, como sujeito que formou na letra língua portuguesa aqui na Unilabs, né? No sétimo semestre, a gente tinha uma disciplina que é intitulada Política Linguística. Nessa disciplina, discutíamos sobre as políticas linguísticas voltadas para os PALOP, nesse caso, Guiné-Bissau, Cabo Verde e por aí fora. E a partir dessas discussões, eu comecei a entrar em contato com o trabalho, ou seja, famoso trecho de Paulo Freire, que se refere, porque é uma das línguas mais que o português, né, uma das línguas que Tuga não esqueceu, né? Então, acredito que no decorrer desse bate-papo, né, vamos poder abordar de uma forma mais profunda. Então, isso que me motivou a ver o que documentos disseram, o que é que estão sendo implementados. Será que aquilo que os documentos dizem estão sendo praticados? Então, foi o motivo que me levou a abordar esse tema, ou seja, levantar essa investigação. Ok, muito obrigado, Honório. Falar sobre o seu tema. Então, levando a questão da Guiné-Bissau, um território, um país bilíngue, com essa contextualidade de ensino e prática diversas, mas muitas vezes já ouvimos que língua oficial, língua de ensino é a língua portuguesa nos documentos, mas não é assim que são percebidas propriamente na prática diária, tanto no ensino, tanto em outras instituições. O que você pode falar sobre isso? Porque traz assim no seu trabalho mesmo. Certo. Nosso trabalho, como acabei de dizer um pouquinho sobre resumo, né? Ou seja, a introdução, e nós investigamos os documentos, são os três documentos, né? Que é o plano setorial, que foi publicado em 2015 a 2017, né? Que desenha a perspectiva que o país no sistema educativo tem que alcançar até 2025, então infelizmente isso não foi verificado. Também a gente investigou a Lei número 7/2007, que é uma lei que obrigou, né, o ensino da língua portuguesa, ou seja, a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa, né, o uso da língua portuguesa. E por fim, sei lá, o plano, né, já mencionei, e outros também, acho que doravante eu vou ter que recordar esses documentos que nós investigamos. Né? Sobre tudo isso, nós conseguimos constatar de que nesses documentos há algumas ideologias atrás desses documentos, ou seja,
os valores que foram atribuídos sobre a língua portuguesa nesse documento. E essa ideologia também é presente no que se refere à concepção dos alunos, né? E nós sabemos que o português é uma das línguas que a gente não fala, ou seja, a gente não fala essa língua diariamente, falamos mais a língua guinense em Só relação fica às aqui nos outras papéis línguas oficiais. né? Mas o Cabral disse que a única herança que herdamos dos portugueses é a língua, enquanto Paulo Freire disse que não, pode ser outra coisa. Então, levando em prática como as crianças, os alunos estudam, têm grande dificuldade em compreender português e de falar, também os materiais didáticos para auxiliar. Mas voltar à língua guineense, que é a língua crioula, acho que é mais prático nos ensinos e também nas instituições do trabalho. Então, e essas práticas, como podem ser desenvolvidas? Bom, Tendo em primeiro, conta com essa questão da língua oficial no trabalho primeiro é para português. dizer que nós somos independentes territorialmente, mas linguisticamente não. Nós não somos independentes, porque houve grande falha no que se refere à questão das nossas tomadas de independências. Como sabem, após a independências, a partir de 75, houve as discussões sobre quais as línguas que deveriam ser a língua da escrita, assim também a língua que deve ser falada nas instituições públicas do país. E essa discussão envolveu diferentes autores, né? Seja os intelectuais, assim também os políticos, né? Inclusive o Paulo Freire, como você acabou de citar, participou nessas discussões. No princípio, os Cabral chamou dos que tiveram opiniões opostas de que oportunistas, eles querem ir para em frente com o crioulo. Agora, a nossa língua de escrever é a língua português, né? Então, nós compreendemos que essa visão da Micael Lopes Cabral partiu na perspectiva de que para vocês desenvolver certa língua, para que seja uma língua escrita, é necessário que haja um instrumento linguístico, nesse caso, dicionários, e também como gramáticas, né? Isso é a perspectiva do Cabral, que nós concordamos que é certo nessas perspectivas. Mas o Paulo Freire refutou essas ideias de que inserção da língua guinense, nesse caso crioulo, no domínio escolar, representaria um novo Estado, ou seja, uma nova sociedade. Uma sociedade que é livre das colonizações, dos valores dos colonialismos portugueses nessa altura. O que acontece? Cabral ainda foi longe no que se diz que português é uma das melhores coisas que Portugal já nos deixou. Então, na fala dele, entre aspas, que ele falou assim, porque para ele o português nada mais é um instrumento para o homem se comunicar entre os outros. E também ele diz para expor a realidade do país no mundo fora. Ora bem, na altura nós saímos das independências, né? Então era necessário, né, uma língua que tenha aceitação nesse caso para poder fazer cooperação internacional nessa altura. Mas outra coisa também que o Paulo Freire refusou, ou seja, refutou, é de que a língua ela não é neutra nesse caso. Nesse caso que o Cabral falou, a língua também é um instrumento de poder, né? Um instrumento de poder em que sentido? Dentro dessas línguas, escolher apenas a língua portuguesa como, ou seja, afirmar assim, isso representaria de que estamos livres, né, em termos territoriais, mas estamos perante a dominação colonial, nesse caso, dominações linguísticas, né? Então, nesse caso, essa visão da Mica Cabral, nós sabemos que uma pessoa de certo status, né, ele tem repercussão. Se você afirmar alguma coisa, deve ser repercutido em relação a outras pessoas. Então, Cabral, na altura, deveria dizer que, olha, a nossa língua também adotar as perspectivas do múltiplo, ou seja, bilíngue. Já como o crioulo também nós devemos escrever, ou seja, usar o crioulo no sentido de incentivar, nesse caso. Tá certo. E Pratacha tem algumas Só para questões. agradecer, eu agradeço imensamente a vossa participação aqui e pelo convite também, Peter, agradeço. E estamos aqui junto com o mestre Honório, que se formou na letra de língua portuguesa. Estou a esta mesa a fazer algumas perguntas relativamente às suas abordagens que fez a bocado. E sobre o que você falou
a respeito da língua portuguesa no contexto de ensino educacional na Guiné-Bissau, eu queria saber exatamente qual era a língua prioritária para o Cabral no setor de ensino guineense, se foi o português ou crioulo. Bom, como eu disse, na altura a gente precisava, ou seja, Cabral precisou de uma cooperação internacional. Nesse caso, adotar apenas a língua portuguesa, ou seja, a língua guinense na altura, provavelmente atrapalharia mais a questão de cooperação internacional. Estamos a sair Da da independência. independência, precisamos também de outros países. Então, se você pensa, o crioulo, a língua guinense, são restritos. Então, o que Cabral, na minha perspectiva, que nós adotamos na dissertação, o que ele deveria dizer na altura, é dizer, olha, por mais que a língua guinense é ágrafas, ou seja, não possui a escrita, mas vamos adotá-la ou vamos adotar, nesse caso, o bilinguismo, nesse caso, o português, assim também Como outros países crioulo, como também outros fazem. países. Então, essa visão, né, tornaria mais facilidade nesse caso. Para várias pessoas esperaria nessa visão, no sentido de continuar a construir os materiais, nesse caso, didáticos, no que se refere ao ensino. Mas, na realidade, né, nós precisamos mais de a implementação das nossas línguas no contexto Ok, mas para dessa falar dessa atividade. implementação das nossas línguas, propriamente para verem assim praticadas, sem esses materiais didáticos, livros e gramática, ainda propriamente tem essa disparidade de propriamente da léxica das palavras e pronúncias, muitas das vezes outra coisa é sotaque, mas propriamente essas básicas podemos avançar com a língua. O que devemos fazer na sua Bom, perspectiva? eu acredito que atualmente já tem materiais, pode não ser em sua totalidade, mas já tem, por exemplo, tem dois dicionários de música Cantambu, e tem também um dicionário de um professor da UFPB, da Universidade Federal de Paraíba, e que investigou, ou seja, fez entrevista aqui a alguns chineses, inclusive o Micael, né, estava lá, participou, já tem dois dicionários e também tem uma gramática, embora é mini gramática, que é Luiz Cantambur também, que eu tive acesso, e tem também algumas descrições das línguas, inclusive aqui o nosso colega Miranacá também fez descrição, né, sobre a língua guinense, e isso pode ajudar, mas nós sabemos que nas políticas linguísticas não basta só você descrever os materiais, né? Mas é preciso também que essa política linguística seja levada, né? Ou seja, manifestar interesse dos políticos, Também manifestar tem essa questão de interesse planejamento isso, da língua. isso, planejamento nesse caso, nesse planejamento de status e do corpo, nesse que nós estamos a referir na política linguística, que se chama planejamento do corpo, e do Estado é para levar para a Assembleia, assim, também, os políticos para manifestar interesses, né, E você falou mesmo da Assembleia, me recorda, porque muitas das sessões de parlamentar aí é crioulo mesmo, a língua guinense que se fala. Então, por que não implementação, colocar isso na prática, como você falou aqui nas escolas? Aí acho que seria mais adequado e mais viável. Porque imagina uma criança que nasce aí com a língua materna que é pepelo ou balanta, mas ele, sua língua secundária é crioula, tem mais domínio, mais percepção dessa língua do que o português. Tem grande dificuldade. Se colocar uma criança à frente para falar de um tema a respeito nas línguas, se fosse na língua guineense, ele tem mais domínio, mais articulação, mas português não. Isso se verifica propriamente nos deputados da nação na Assembleia. Por que isso não pode ser implementado? Ou qual é a via que você acha que pode ser? Não, eu acredito que não há interesse, em termos dos nossos políticos a implementação dessas línguas, né? Então, assim, tem que haver interesses, né? Manifestação de interesse para que isso possa levar de lá, né? Para que isso possa levar dos parlamentos, porque o parlamento legislativo tem que aprovar isso, como eu falei há bocado aqui. E não há na nossa Constituição da República um artigo que fala relativamente à oficialização, tanto em língua portuguesa, assim também como as nossas línguas, que nós chamamos de línguas étnicas, as línguas locais. Então, a partir disso, você pensa que nós adotamos
uma política linguística colonial. Né? Essas políticas linguísticas afastou-os da nossa realidade. Por quê? Uma Constituição que não tem nenhuma leis que fala sobre as línguas está desmerecendo, nesse caso, as nossas línguas. Isso é uma forma de silenciamento das línguas. Isso, né, um autor que é o Del Valle, que vai chamar de que a ideologia linguística, nesse caso, está relacionada à questão histórica. Então, a questão histórica, nesse sentido, preferiu mais os serem nossos líderes na implementação desses líderes. Mas quando se fala língua, é identidade, é poder, o que quer falar com isso? Não, A votar a Guiné-Bissau que tem várias línguas aí, mas adotamos outra língua aí. Isso também tem a ver a questão que eu queria mencionar do início da política linguística, um autor chamado Recintos. Aí ele falou de 3 fases, não sei se vai tiver muito tempo para a gente discutir. Dessas 3 fases. A primeira fase tem a ver a fase socioeconômica, ou seja, nesse caso é uma fase que a política linguística na altura começou a surgir no ano 1950 a 1960. Né? E nessa fase, que é a fase em que os países africanos, assim também como as Áfricas, tomaram as suas independências. Né? O que havia na altura, os linguistas na altura pensavam que a diversidade linguística era vista como um problema. Um problema em que sentido? Olha, o preto é cis, você é cis, nós não podemos pegar só a língua de honores para implementar, entende? Certo. Então, e outra fase vai refutar isso, que é a segunda fase, dizer que não, a diversidade linguística não deve ser vista como um problema. Né? O problema está em si, a outra língua que não faz parte da realidade, que seja implementada, isso vai causar o problema. Nesse caso, a língua, isso, ou nesse caso, a língua guinense, nesse caso, ou seja, a língua crioula, causar o problema que sentir dificuldade em termos de ensino e aprendizagem. Né? O plano setorial que a gente mencionou também mostra isso. Né? O aluno de quinta, sexta classe tem dificuldade em termos de compreender o conteúdo em língua portuguesa. E também essas dificuldades que esses planos mencionam, mostrou também a dificuldade dos professores. Né? Uma atividade que era dirigida para o aluno foram revertidas para o professor e alguns tiveram as dificuldades. E outra fase, por último, vão dizer que não, e a diversidade linguística também não deve ser vista como um problema, mas nós devemos trabalhar o multilinguismo, a inserção desses multilinguismos. Nesse caso, né, nós não podemos implementar todas as nossas línguas regionais nessa época, mas também o crioulo, como sendo uma língua nacional, que todos falam diferente, deve ser incluída, né, nesse caso. Sim, de acordo com as suas abordagens, acho que o tempo, sim, mas vamos focar mesmo no trabalho. O que eu queria perguntar é sobre, no seu ponto de vista, o que acharia acerca da língua portuguesa falada na escola, uma vez que a Guiné-Bissau é um país bilíngue. Hoje, na educação, na escola, muitos alunos, ou seja, as crianças, sintam-se mais, tipo assim, sintam-se mais vergonha de fazer as perguntas, abordarem os seus os conteúdos dentro da sala de aulas, uma vez que algumas escolas têm já essas obrigatoriedades de obrigar o aluno a falar português dentro da sala de aulas. Então, isso limita a criança, ou seja, limita o aluno a expressar mesmo sobre os conteúdos, ou seja, fazer as perguntas. No seu ponto de vista, o que você acharia sobre isto? O aluno tem direito a fazer as perguntas na própria língua crioulo ou português? Bom, aqui nós vamos partir na perspectiva dos direitos linguísticos. Cartas dos direitos linguísticos dizem que cada sujeito, cada o povo, ou seja, qualquer que seja pessoas, deveria ser ensinado na base da sua língua. Porque aí que ele compreende, ele tem visão, ele pensa nessa língua, tudo. Ele tem visão para fazer isso, ou seja, é a partir de lá que ele pode sentir mais vontade de poder exprimir, ou seja, expressar propriamente as suas realidades. Mas quando você implementa as outras, pode sentir aquele vergonha. A nossa dissertação também mostrou isso. Olha, mestre Honório, agora eu quero que fale sobre a importância do seu trabalho para a Guiné-Bissau.
O trabalho, né, tem grande importância, seja no âmbito acadêmico, assim também no âmbito social, né? No âmbito acadêmico, esse trabalho pode servir como meio de divulgação científica, né, das políticas linguísticas declaradas e praticadas, né, no domínio escolar, nesse caso na escola, permitindo assim uma reflexão sobre a importância da inserção das línguas guineenses no domínio escolar, né. Além disso, também o trabalho também pode servir como fonte bibliográficos, nesse caso, para futuros pesquisadores, assim também Fazer os embasamento. acadêmicos, né, fazerem embasamentos teóricos, seja metodológico, para se desenvolver alguns trabalhos que estão correlacionados com esse assunto. No que se refere a aspecto social, né, esse trabalho pode contribuir, ou seja, pode ajudar com que os administradores da escola, os professores, as comunidades, assim também o Estado, que são os fundamentais, né, no que se refere à questão das políticas linguísticas, para refletir, né, sobretudo impactos das políticas linguísticas impostas, né, as dificuldades, tenta trabalhar as dificuldades, nesse caso, no sentido mais de que o ensino, né, alunos aprendam mais, né, sinta mais a vontade de poder participar nas aulas. Os resultados também mostram isso também dos nossos alunos. E a última recomendação que você pode deixar para os acadêmicos, tanto para a nação? Isso, a recomendação que eu tenho aqui para dizer é que já estamos nas horas de que nós continuar mais a desenvolver os trabalhos, né, importantes relacionados às políticas linguísticas, né. Nós temos, atualmente também temos vários materiais, como nós mencionamos anteriormente, que possam ser aproveitados no sentido mais de poder levar essas políticas linguísticas na sala de aulas, né. Os Estados também têm que pensar nesse caso, levar essas discussões, seja no parlamento, assim também os nossos ministérios da educação, e começar a pensar nessas perspectivas da inserção das línguas guineenses. Alguns vão dizer que não tem materiais, mas atualmente há materiais, pode não ser a sua totalidade, mas tem alguns materiais, algumas descrições sobre língua guineense, tanto aspecto fonológico, morfológico e por aí fora. Então isso pode contribuir, incentivar também alguns para desenvolver trabalhos voltados a essas políticas linguísticas, como no sentido de poder mais, quem sabe daqui a 5, 6 anos, né, que nós voltamos mais a ter as nossas línguas do domínio escolar. E outra coisa também, os dados também mostram dessa preocupação, né, e aquilo que os documentos dizem e aqueles que foram os alunos disseram, né, nas práticas, considera nesse caso essa lei de base que é surgindo no sentido mais a lei número 7/2007 para preencher essas lacunas, né, e alguns alunos, né, nos resultados eles acreditaram de que a língua portuguesa é uma das línguas mais importantes, né, uma língua, falam, se você não sabe falar português, se você não sabe falar português, não pode ocupar essas realidades. Muitas vezes os guineenses entram em choque, aqueles que estão no Portugal acham que falar já daquele jeito, assim, que os portugueses dizem, né? Já que sabem falar muito, que sabem tudo. Quando os brasileiros, quando outros usam China, certa região, acham que é complicado. Sempre leva aquela questão de preconceito também, que é linguística. Mas isso também, a nossa forma de falar representa as nossas propriamente realidades, né? As nossas identidades. Eu conservei até hoje esse cálculo. Eu nunca vou mudar. Nunca vou mudar. Isso. Acontece então, sempre também o contexto desse sotaque, de acordo com os espaços geográficos, como o Peter falou. Tem estudantes que estão em Portugal, né, falando esse português europeu, tentando copiar a fonética portuguesa. E também tem alguns estudantes guineenses também que estão aqui, que já estão a habituar à fonética cearense, né? Certo. Exatamente. Fala como fosse um cearense. Isso. Nesse caso,
eu acredito que quando você tocou desse aqui, tem a ver que um autor Spolsky vai dizer, pode chamar isso de tipo convergências, né? E divergências. Convergência é aquele no qual que querem transformar sotaques para se aproximar de alguma sotaque que você acha que tem mais os status em relação aos outros. Aquele outros também, que é a divergência, que não, eu sou cis, eu tenho que representar as minhas propriamente realidades. Por outros também, o autor também, que é o Ollard, né, vai dizer que isso é uma ideologia do anonimato e a ideologia da autenticidade. Da autenticidade tem a ver a questão da identidade, uma pessoa se manifestar as suas identidades perante uma língua, de que assumir as suas identidades, quanto àquele outros que é anonimatos, que vai adotar uma postura geral, né, que não respeita as diversidades linguísticas. Então, nós devemos construir essas propriamente a realidade de que quem fala-se aproximadamente como Portugal, eles é visto desta forma. Lembrando que não estamos aqui para dizer que isso é má coisa, né? Mas também temos que sentir orgulho a representar a nossa propriamente realidade. Certo. Exatamente. Ok, mais uma vez chegamos ao fim desse Jumbai acadêmico, Café Consciência. Estamos aqui com o mestre Honório Lima Nanki, também convidado preto nessa companhia, e Pizzi, que está aqui na técnica para nos proporcionar essa imagem tão linda, desfrutando dessa área aqui. Dissemos bastante, deixamos a recomendação para os guineenses que estão em diferentes partes do mundo, também para o nosso governo, assim, ajudar que a Guiné-Bissau seja um país assim que respeite a sua realidade, línguas aí, para poder assim ajudar todos os guineenses. Essa coisa de língua, porque língua tem questão de identidade, tem questão de poder. Isso é muito importante, que os documentos aí sejam revidos e sejam assim praticados também, para todos os guineenses sintam vontade em falar a sua própria língua. Muito obrigado, mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Peter. Brevemente haverá mais.